Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Já estamos na semana 21, estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estudar sobre simetria. Vamos lá? Bom, observe com atenção essas duas obras de arte. Nós temos a obra da esquerda, que é uma obra do Luiz Sassilotto, é Concreção 8215, o nome dessa obra, e ela é formada por muitos quadrados vermelhos. E à nossa direita nós temos uma obra do Hélio Oiticica, que se chama Metaesquema, e ela é formada por vários retângulos azuis. Quais as semelhanças e as diferenças entre as figuras utilizadas pelos artistas em cada uma dessas obras dessa página? Bom, lembrando que ambos utilizaram quadriláteros, né? São polígonos que têm 4 lados e tem 4 ângulos retos, né? A da esquerda com quadrados e a da direita com retângulos. E a diferença entre elas é que os quadrados têm todos os lados iguais e os retângulos não. Nós temos, então, esses quadriláteros e eu vou mostrar para vocês algumas classificações de alguns quadriláteros que podem ser os paralelogramos, que eles têm 2 pares de lados paralelos. Então, nós temos aqui, cada lado oposto é paralelo, né? Todas essas obras, todas essas formas aqui. Os trapézios que têm um par de lados paralelos, então nós temos aqui, ó, um par, são paralelos, e o outro par não. E outros que não têm lados paralelos, são diferentes ângulos, enfim, e não tem nenhum lado que seja paralelo. Essa é uma classificação, então, possível, né? Autores que apresentam outras formas de classificá-los, isso também não é algo que vocês precisem se deter, né? Os quadriláteros que nos interessam nesse momento, eles estão no grupo dos paralelogramos. Este primeiro aqui, tá? Eles podem ser retângulos e não retângulos. Então, os retângulos, eles têm todos os ângulos retos, portanto, os quadrados são retângulos também. Só que os quadrados têm os 4 lados iguais, os retângulos não, tá? Os paralelogramos podem também ser losangos e não losangos. Os losangos têm todos os lados da mesma medida, portanto, os quadrados também são losangos, dependendo da posição que você coloque, ele também pode ser um losango. Isso quer dizer, então, que os quadrados são quadriláteros especiais que podem ser nomeados como paralelogramos, retângulos, losangos, tá? Quadrado é um nome que resume todas essas características, tá? Bom, pense, você consegue transformar um quadrado em um retângulo? Destaque o quadrado do material de apoio, posicione sobre o contorno abaixo, sem colar, encaixou bem direitinho, certo? Vamos encaixá-lo aqui, então. Agora, use dobradura e apenas 1 ou 2 cortes com a tesoura sem ponta para transformar o seu quadrado em um retângulo. Em seguida, colhe o seu retângulo sobre o quadrado, ajustando pelo menos um dos ângulos do retângulo com um dos ângulos do quadrado. Então, vou mostrar para vocês, eu posso fazer assim, cortei um pedaço, posso deixar assim, posso deixar assim, assim, enfim. Destaque o retângulo do material de apoio, note que ele é igual ao que está desenhado abaixo e confira posicionando um sobre o outro sem colar, tá? Agora, siga as orientações para transformar em um quadrado. Então, eu começo exatamente em um dos vértices, dobrar do lado menor sobre o maior, marcar bem a dobra, traçar uma linha para marcar o lugar onde a parte dobrada chega, use a régua como auxílio para riscar exatamente essa parte aqui. Notem que vai ficar um triângulo, certo? Pode abrir ali, desdobre e recorte sobre a linha que você acabou de traçar. Então, recorta aqui, certo? E temos um quadrado.
Confira medindo todos os lados se tudo ficou do mesmo tamanho, tá? Então, nós estamos aqui com o nosso retângulo, tá? E agora nós vamos colar ele, né? Então, nós podemos colar ele aqui ou podemos colar ele aqui, tá? Então, nós colamos o nosso quadrado, ajustamos os dois ângulos, né? E encaixamos ou em um lado ou em outro lado. Agora, vamos verificar aqui. A diferença entre os retângulos e os quadrados é que os quadrados têm todos os lados iguais e os retângulos têm dois lados com a mesma medida e outros dois com a mesma medida. A semelhança entre os retângulos e os quadrados é que ambos têm 4 lados, 4 vértices e são formados por linhas retas e 4 ângulos retos também. Bom, no início da aula, eu disse para vocês que nós iríamos trabalhar um pouquinho sobre simetria. Então, nós já observamos algumas características dos quadrados e dos retângulos que podem produzir figuras simétricas. E eu vou apresentar para vocês agora esse conceito de simetria. Vamos verificar aqui. Observe estas imagens. Esta linha divide a imagem ao meio e as duas partes obtidas são iguais e opostas. Se dobrarmos a figura sobrepondo as duas partes, todos os pontos e formas coincidem. Dizemos que essa imagem é simétrica. Essa linha que divide a figura em partes iguais e opostas é o eixo de simetria. Algumas figuras têm mais de um eixo de simetria. Por exemplo, o quadrado tem 4 eixos de simetria. Então, esse conceito é muito importante para a próxima aula em que nós vamos realizar alguns exercícios que tratam da simetria. Então, lembrando que a simetria é quando você tem um eixo central, um eixo de simetria, e as formas e os pontos encontrados nessa figura a partir deste eixo de simetria é igual. Então, dos dois lados, nós encontramos as mesmas coisas. Vamos verificar isso, então, na próxima aula, com a nossa resolução de atividades. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima. Um beijão e até lá!